Glória a Deus, irmãos. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje é ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos cear juntos. E hoje nós vamos fazer um momento especial aqui. Vamos fazer uma ceia diferente aqui. Então no final, quando você vai abrir sua Bíblia em João 15, nós vamos cear diferente. Você vai assim ficar bem junto com a sua família mesmo, vai olhar nos olhos dele. Nós vamos dar aqui um preparativo para as crianças. Até as crianças vão cear hoje, amém, amado? Nós preparamos ali, o pessoal preparou ali o pão, preparou ali o suco. Então você vai sentar com o seu filho, vai olhar nos olhos dele, vai falar com ele o que é a ceia. Vocês vão cear juntos nessa noite, vai ministrar sobre a vida dele. Vai ser algo muito especial para a glória de Deus, amém? Vai ser algo muito especial para a glória de Deus. Bem, nós estamos em uma série de ministrações, também nos primeiros domingos do mês, falando sobre os 7 eu sou de Jesus. Que é isso? 7 declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo. 7 declarações essas que nós encontramos no Evangelho de João. E eu quero hoje falar dessa última declaração de Jesus feita neste Evangelho. Então pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ler apenas alguns versos, mais especialmente ou especificamente do verso 1 ao verso número 8, ao que João escreve dessa última declaração em que ele fala a respeito de Jesus. Dá uma olhada do lado, vê se tem um amigo, alguém que está sem a Bíblia. Se tiver, você compartilhe com ele ou com ela a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma. João capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 ao 8, ok? João capítulo 15, versículo 1 a 8. Só lembrando a quem está visitando hoje pela primeira vez, hoje em especial nós não temos o nosso culto kids, ministração lá na casa, pelo motivo das crianças estarem aqui sendo ministradas, amém? Então você que está pela primeira vez aí, só para que você possa ficar ciente. João 15, verso 1 diante, todos acharam? Amém? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Amém? Sim, eu sou a videira. Vocês, ou seja, nós, somos os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto. Olha aí, muito fruto. Pois sem mim vocês não podem. Sem mim vocês não podem. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem o que, amados? Grande glória a meu Pai, e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Quando vocês produzem muitos frutos, vocês dão glória ao meu Pai, e mostram, revelam, manifestam que vocês são os meus discípulos de verdade. Bem, vamos direto ao texto. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Quantos? Quantos, irmãos? 4 evangelhos. 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos chamados evangelhos sinópticos. O que são evangelhos sinópticos? O uso dessa palavra significa que são evangelhos que têm semelhanças nas histórias que são contadas entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus. Por isso é chamado de evangelhos sinópticos, porque há uma identificação entre os textos. Mas o evangelho de João
é um evangelho totalmente diferente dos evangelhos sinópticos. O evangelho de João é um evangelho teológico, mais aguçado, mais robusto. Por quê? Porque João, ele está escrevendo uma espécie de um tratado teológico. Ao público que João escreve, que é um público meio que mestiço, místico, João está escrevendo um conceito mais voltado dentro de uma abordagem teológica. Tanto que quando você pega os evangelhos sinópticos, você começa com a construção genealógica, falando sobre Jesus. Os autores se deram o trabalho de falar sobre Jesus. João já começa uma construção teológica a respeito de Jesus. Capítulo 1 de João é falando sobre a encarnação do Verbo. O capítulo 1 de João é dizendo que no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o vimos como Filho unigênito do Pai. João está dizendo sobre a coexistência de Jesus. Jesus estava lá na criação. Então João, ele vai construindo os relatos em sequência, para exatamente fazer uma espécie de comprovação teológica. E ele vai construindo essas 7 declarações, e chega nessa última declaração, que Jesus disse, vamos dizer juntos, 1, 2, 3, eu sou a videira verdadeira. E olha que interessante. Primeiro, nós temos, fique com sua Bíblia aberta, nós temos 3 figuras nesse texto. 3 figuras de linguagem que o apóstolo João nos apresenta. Primeira figura, ele vai falar sobre a videira. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus. O próprio Jesus disse, eu sou a videira. Segunda figura de linguagem que a gente tem aqui é o lavrador. Quem é o lavrador? Quem é o lavrador? Deus, o Pai. O Pai é o lavrador. E por fim, João fala que nós somos os ramos. Os ramos então somos nós. Então nós temos videira, que é Jesus, nós temos o lavrador, que é o Pai, que é o Senhor, e nós temos os ramos, que somos nós. Jesus disse, eu sou videira verdadeira. Agora veja bem, quando a gente olha para esse texto, olha o que Jesus disse logo depois do verso 1, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele faz o quê? Corta. Ele corta. Só que quando nós analisamos esse texto, quando a gente olha, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, essa palavra, por exemplo, videira verdadeira, ela está no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra aletinos, que é algo que é verdadeiro, que é real, que não é fictício. Eu sou a videira verdadeira. E aí Jesus, ele está se declarando como videira verdadeira, porque João está construindo, fazendo uma construção teológica, porque ele está falando contra a nação de Israel, que se considerava como videira, mas que não era videira verdadeira. E aí, por exemplo, nós temos alguns textos bíblicos, que está lá em Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Isaías vai dizer que aquela videira, o povo de Israel, se converteu em uma planta selvagem. Como se não bastasse o profeta Isaías dizer isso, o profeta Jeremias deixou registrado no capítulo 2, versículo 21 ao 22, dizendo que o povo se queixava porque se converteram em uma espécie de linguagem sarmento de videira estranha. Como se não bastasse Isaías e Jeremias dizer isso, mas também o profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 1 a 8, ele se queixa que Israel é uma videira vazia. Então, quando Jesus está usando a expressão, eu sou a videira verdadeira, ele está indo em contrarresposta à nação de Israel, que se considerava, até mesmo alegado aqui pelos profetas, como uma videira real, uma videira frutífera. Sabe, é como se Jesus tivesse dito àqueles homens, vocês creem porque vocês pertencem à nação de Israel, que vocês são eleitos de Deus. Porque Israel, os judeus acreditavam que a salvação veio para eles e para mais ninguém. Por isso que até lá no The Chosen, né, que você vê, lógico que o The Chosen não é
abre parênteses, uma forma da gente ter uma base teológica, mas quando você olha, o que as pessoas esperavam do Messias? Que ele seria um governante político, que ele viria para acabar com o governo de Roma e dar o poder para a nação. Só que não é para isso que Jesus veio para morrer. E ele é impedido disso em todo momento. O próprio apóstolo Pedro, quando sabe disso, ele tenta impedir Jesus, e Jesus o repreende dizendo: para trás de mim, Satanás, não me impeça de fazer aquilo que eu vim fazer. Então Jesus está construindo isso, dizendo para a gente, que ele está dizendo: vocês podem ser judeus, vocês podem ser a nação santa, a nação, a princípio, no conceito de vocês, escolhidos, sabe? Mas é como se Jesus estivesse dizendo para a gente: você pode ser filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não significa que ele vai ser crente. Filho de obreiro não significa que ele vai ser crente. Porque cada pessoa é responsável pelas suas decisões. Cada uma delas. Jesus escolheu 12, dentre os 12, um negou 3 vezes e o outro traiu. Caminhou com Jesus, não caminhou comigo. Com Jesus, Filho de Deus. Então todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O que Jesus está dizendo é que eles não são uma videira verdadeira. Jesus está dizendo que a videira verdadeira não é o povo, não é a nação de Israel, não é para onde as pessoas deveriam olhar. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, porque a única coisa que pode nos salvar, o que Jesus está dizendo, não é você nascer em Israel, porque tem gente que tem uma fissura por Israel. Não é você nascer em Israel. O fato de você nascer em Israel, o fato de você ser filho de Abraão, Jesus está dizendo, não vai te salvar. Porque ele disse: eu posso pegar essas pedras e suscitar filhos a Abraão. Não é porque eu estou na igreja todos os dias que eu vou ser salvo. Não é porque que eu canto ou prego eu vou ser salvo. Jesus está dizendo: não coloque as suas expectativas neste Israel, porque a salvação, ela depende de uma comunhão viva com Deus, de uma paixão, de um relacionamento com Ele. É isso que Jesus está dizendo. Não basta vocês dizerem que são uma videira, vocês têm que fazer parte da comunhão. Não basta você dizer que é crente, você tem que fazer parte da comunhão. Não basta você dizer que é pastor, você tem que fazer parte da comunhão com Deus. Por isso Jesus está declarando: vocês estão achando que Israel é a videira verdadeira, ou vocês, Israel, estão batendo no peito, dizendo que vocês são a videira verdadeira. Olha o que já disse os profetas, mas eu digo: eu sou a videira verdadeira. Olhem para mim, caminhem comigo, juntem-se a mim, porque eu tenho o poder de salvar vocês. Qual que é o contexto? Videira naquele período, a gente já sabe que videira produz uva. E as videiras naquela época, elas eram comuns na Palestina. Normalmente uma videira, ela era colocada no terraço da casa. Uma videira naquela época, ela crescia rápido e ela necessitava de uma poda drástica. Sabe? E aí, irmãos, cada ano aquela videira, ela era podada para ela ganhar energia, força. Porque o que nos afasta de Deus, irmãos? Preste atenção: o que nos afasta de Deus muitas vezes não é o diabo, é as bênçãos que Ele nos dá. Quando nós estamos passando uma provação, a gente busca a Deus de uma forma que a gente nunca buscou, sim ou não, André? Quando nós estamos sendo provados, é assim com você? A gente vai para o monte, a gente vai para as vigílias, a gente paga para ir numa conferência. Aí quando Deus começa a nos abençoar, aí que vem o problema. Pastor Fabinho uma vez disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: você tem que ter mais cuidado quando você decola do que quando você desce. Porque quando você está subindo, você começa a pensar: estou aqui em cima. E aí a gente tem a tendência de relaxar a nossa comunhão com Deus. Paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, paramos de buscar a Deus. É assim ou não? Achamos que nós somos expert espiritual. Eu preguei isso aqui uma vez na igreja. Por que Davi caiu?
Porque ele disse: eu não preciso mais ir para a guerra, já tem gente. E um dia que ele fica ocioso em casa, no palácio, não tem nada para fazer, e nós que somos homens sabemos disso, ficar ocioso é ruim demais. Ele sobe para o terraço, fica caminhando, daqui a pouco vê uma mulher se banhando. Bem-aventurado se ele tivesse ido para a guerra. Por isso que nós devemos ter cuidado quando a gente cresce. Deus não está interessado simplesmente por fazer você crescer. Deus está interessado em que você cresça e não se perca no meio do caminho. Quem aqui já viu o documentário do pastor Márcio da Batista Lagoinha? Alguém já viu o documentário? Tem uma frase que ele disse assim, ó: é como termina que se conta. Então você nunca pode definir o ministério de alguém por ele ter começado, tá caminhando, mas é como ele vai terminar a caminhada. Diga para quem está do seu lado: não é como você começa, não é como você continua, mas é como você termina. Tem gente que infelizmente não vai terminar. Tem gente que infelizmente vai se perder no processo. Pastor, o que é isso, pastor? Misericórdia. Misericórdia não, o apóstolo Paulo deixou isso escrito. Quando ele escreve a sua última carta a Timóteo de punho, ele está escrevendo, ele está dizendo o quê? Todos me abandonaram. Quem ficou? Só Lucas. Só Lucas permaneceu. Pessoas se perdem no processo. Sabe, quando eu estava estudando esse texto, amados, qual que é a finalidade do ramo da videira? Eu vou precisar, gente, do negócio que passa aí o controle, por gentileza, os meninos fazendo favor, acho que está aí, esqueci de pegar. Mas qual que é a finalidade do ramo da videira? Existem duas finalidades nesse texto bíblico. Veja bem, nós somos o ramo. Quem é a videira? Jesus. Nós somos o ramo, nós estamos enxertados dele, em Jesus. Então a gente, se nós somos o ramo, nós temos que produzir fruto. Se nós não produzimos fruto, qual que é a nossa sentença? Fogo. Nós temos que produzir fruto. Sabe quais, pode passar para mim, quais são os tipos de ramos que a gente tem aqui nesse texto? Versículo 2, parte A. Primeiro ramo, qual que é o ramo que a gente tem? Qual que é o ramo que a gente tem? Um ramo sem fruto. E quem que é a pessoa que verifica isso? É o lavrador, é o Senhor. O Senhor verifica isso, obrigado. O Senhor verifica isso. O lavrador está passando, ele está vendo, e ele identifica um ramo que não dá fruto, um ramo que não produz fruto. E esse ramo que não produz fruto, ele é considerado inútil. Só que a palavra, pesquisando, lendo comentários bíblicos, lendo concordância bíblica, lendo Bíblia, porque para preparar o sermão é igual um parto, como disse Charles Spurgeon, não é fácil. Há uma expressão que surge no grego, que é aito, que é uma expressão onde a palavra que está escrito aqui, ó, que o ramo que não estando nele não der fruto, ele corta. A expressão que surge aqui não é cortar no sentido de vir automaticamente com a tesoura e cortou de uma vez. A expressão que surge aqui é a mesma expressão que vai surgir, eu vou falar com vocês mais à frente, em alguns textos do Novo Testamento, e eu vou te falar o porquê disso. Mas antes disso, nós temos os tipos de ramos. O primeiro ramo, sem fruto. Você acha que tem gente que não tem fruto? Que é crente que não tem fruto? Você acha que tem? Quem acha que tem? Levanta a mão. Olha aí. Então, ramo sem fruto. Vamos trocar ramo por crente, né? Segundo, o crente que dá fruto. O crente que dá fruto. Então é o segundo tipo de crente, segundo tipo de ramo. Terceiro tipo de crente ou de ramo é o crente que produz mais frutos. Então o crente que não produz fruto, a pessoa que não produz fruto, sentiu uma insatisfação, uma indignação, disse: eu preciso produzir. E aí ele produziu fruto, mas ele não ficou satisfeito com apenas produzir fruto. Ele disse: eu vou produzir mais fruto. Mas por fim existe um quarto tipo de ramo, que é o ramo, conforme está descrito no versículo 5, que é o ramo que produz muito fruto. A pessoa que produz muito fruto. Quem aqui vai produzir muito fruto? Diga para quem está do seu lado: eu vou produzir muito fruto. Eu quero dar muito fruto. Aleluia, aleluia. Eu quero dar muito fruto. Sabe? Então nós temos
quem não produz fruto, quem dá fruto, quem produz mais fruto e quem produz muito fruto. Só que estudando, isso aqui não está ligado a fruto no sentido de reprodução de pessoas. Alguns autores chegam a dizer que isso não está ligado a simplesmente você reproduzir isso em pessoas, mas o fruto aqui são os frutos de mudança, de transformação, frutos como conhecido como fruto talvez do Espírito. Mas eu também acredito em que há uma construção teológica de que não apenas dá fruto nesse sentido espiritual, mas também dá fruto nesse sentido de gerarmos outros discípulos para Jesus. Mas a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira verdade, vamos dizer juntos, 1, 2, 3, Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, Jesus, videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Isso está falando de identidade. A gente, olha como que a gente é enganado, ó. Olha como que nós somos enganados. Abre parênteses. Você está lá no Instagram. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu sento com muitos pastores. Tem gente que eu não sento com eles, mas eu sento com gente que conhece eles. Por exemplo, eu estava em São Paulo, aí eu conheci um grupo. Pessoal, vamos lá na igreja do pastor André Fernandes. E o grupo era só grupo da alta. Eu lá no meio deles. Aí nós fomos lá. Mas o que eu estou dizendo para você, você nunca conhece uma pessoa se você só olha ela na internet. Nós temos essa mania. Nós só conhecemos a identidade de uma pessoa quando nós caminhamos com ela. Por isso Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele alega isso categoricamente, porque ele sabe quem ele é e os discípulos sabem quem ele é. Isso fala de identidade. Eu sou a videira verdadeira. E quando nós olhamos, muitas vezes nós olhamos e falamos: nossa, como fulano é uma bênção. Não é assim? Como fulano é uma bênção. Mas muitas vezes a gente não conhece o fruto daquela pessoa, porque a gente só sabe o fruto se a gente caminhar com ela. Sabe, Jesus, irmãos, é a fonte de nutrição para os ramos. Por isso Jesus se autodeclara: eu sou a videira verdadeira. Se nós não estivermos em Jesus, nós também não podemos produzir vida. Se nós não estivermos em Jesus, mantendo comunhão com Ele dia após dia, nós também não podemos construir absolutamente nada. O autor de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, ele diz: não há nenhum outro nome pelo qual vocês devem ser salvos. Você pode considerar muito uma pessoa, mas essa pessoa não pode salvar. Eu não posso te salvar. Sua mãe de oração não pode salvar. Sua mãe que ora muito não pode salvar. Nada pode te salvar a não ser Jesus. E por isso nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira. Não há nenhum outro nome pelo qual vocês devem ser salvos. Não é bater no peito e falar: eu sou judeu, eu estou salvo. Não. Vocês precisam estar em mim. Vocês precisam estar em mim. Olha essa frase do William Barclay. Pastor, quem é o William Barclay? É um comentarista, é um teólogo, é um dos mais estudados hoje. Olha essa frase que ele disse: 1, 2, 3. Videira é um símbolo da fonte de vida e nutrição, e Jesus é a videira verdadeira. Preste atenção, Jesus é uma videira é um símbolo de quê? Fonte de vida e nutrição. Quem é a videira do texto? Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós temos fonte de vida, nós estamos sendo nutridos. Olha para o rostinho desse irmão que está do seu lado. Olha como o rosto dele está mais corado, está mais bonitinho. Depois que ele aceitou, olha como é que ele está mais bonito. Tem vida. Irmão, até em velório de crente que você vai, o povo está chorando, mas tem alegria. Agora, se já foi em velório que não é de crente,
Meu Deus, é uma tristeza, é uma angústia, é um desespero. Porque quando você está em Jesus, você sabe por que você nasceu, para que você vive e para onde você está indo. Vou repetir, quando você está em Jesus, você sabe por que nasceu, para que vive e para onde está indo. Viver para mim é ganho, morrer é lucro, e eu estou partindo para o Pai, eu estou voltando, eu fui promovido, eu estou subindo para o andar de cima. Então quando nós estamos em Jesus, a videira verdadeira, nós somos nutridos nele, ele nos nutre, ele nos fortalece, ele nos renova. Por isso, irmãos, nós não podemos cultuar a Deus só no domingo. A gente tem que estar em Jesus todo dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí chega no domingo, você derrama o que você recebeu na semana. Aleluia! Videira é um símbolo da fonte de vida e nutrição. Jesus é a videira verdadeira que nos fornece tudo o que a gente precisa. Eu quero liberar uma palavra sobre essa casa. Se você está em Jesus, Ele vai dar a você tudo o que você precisa para fazer a sua obra. Ele vai te dar estratégia, levante a tua mão. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar as ferramentas certas, Ele vai te acompanhar, Ele vai te conduzir, Ele vai dar a você, porque você está ligado nele. Tudo que a gente precisa, irmãos, está em Jesus. Todos os nutrientes estão em Jesus. Jesus está dizendo que Ele não precisa de uma nova lei, novas regras. A única coisa que a gente precisa fazer é permanecer em Jesus. Às vezes a gente se movimenta por movimentos. A gente tem que fazer o que enche, irmãos, o que nos satisfaz a gente. É todo dia que você come picanha? Sim ou não? É todo dia que você vai no Espetos, ali no George, né? Se você for todos os dias, eu te peço, me chame, por favor. Enquanto você está lá comendo, eu quero estar intercedendo e depois comer junto contigo. Mas veja bem, porque o que nos enche diariamente? É arroz, feijão, e se não tem carne, um ovozinho. Mas todo dia está lá. Ei, preste atenção. O simples faz a diferença. O simples todo dia. Vai para a academia hoje 30 minutos, vai amanhã 30 minutos, vai depois 30 minutos, vai depois 30... Aí tem gente que fica a semana toda, chega à academia, quer ficar 3 horas lá dentro, não vai valer nada. É o simples que te enche. É uma oração hoje, é uma oração amanhã, é uma oração depois, é uma leitura da Bíblia, é um cheiro em Jesus, é estar apaixonado com Cristo, é todo dia, aquilo vai te fortalecendo. Aí os embates vêm, as perseguições vêm, as angústias vêm, vem a notícia de um parente, vem a notícia disso, sua mãe está doente, o fulano está assim, e você está lá em Jesus, e aquilo vai te fortalecendo, porque você está nele, na videira dele. Aí você não tem força, mas como você está firmado em Jesus, Ele está dizendo, eu vou mandar força para você, vou mandar graça para você, vou mandar unção para você. Alguém está aqui essa noite, está entendendo o que o Espírito... Deixa eu liberar uma palavra para essa casa. Levante a tua mão, por favor. Você não vai parar enquanto você estiver em Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu sou o teu impulso, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu renovo, eu sou a tua graça. Aleluia. Você está aqui? Olha o que disse John Stott. John Stott disse: a santidade não é uma questão de seguir regras e regulamentos, mas de ter uma relação pessoal com quem? Com Jesus Cristo. Não é a gente ficar seguindo regras, não é a gente ficar seguindo regulamentos. Tem gente que se preocupa que a parede das igrejas são pretas. Meu irmão, aonde isso mexe na doutrina? Aonde está escrito na Bíblia? Isso é cor, irmão, isso não é do diabo não. Tem gente que diz, é preta do diabo, então eu estou lascado. Rob, joga esse microfone fora. Eu já vi gente dizer, não, pastor, preta é do diabo. Que isso, irmão? O diabo, preste atenção, querido, o diabo não tem poder de criar nada. É por isso que ele se passa, porque ele não tem poder de criação. Ele é como o leão, mas ele não é o leão. Ele é como um anjo de luz, mas ele não é um anjo de luz. Ele copia, porque ele não pode criar.
Quem é o Criador? É Deus. Ele criou todas as coisas são belas. O samba é bom, o rock é bom, o funk, tudo vai depender do gosto de cada um. Mas Ele que criou, Ele que deu sabedoria ao homem. Nenhum homem chegou e disse: eu vou criar isso por minha própria sabedoria. É Deus quem dá tudo. Olha o que Pilatos disse, ó. Jesus está com Pilatos e Pilatos disse: fala alguma coisa, cara. Eu tenho poder, eu tenho autoridade para te libertar. O que Jesus disse? Lembra? Nenhum poder é dado aos homens se não vier do meu Pai. Agora, o que o cara está fazendo com o poder, se ele é político, se ele é pastor, se ele é isso, aquilo, o problema é dele. Porque um dia ele vai estar diante de Deus, ele vai dar conta disso para Deus. Agora, tudo vem do alto, é Ele quem dá. É Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá inteligência, sabe? Então não é seguir regras, regulamentos. Eu tenho que fazer isso aqui para mim ser salvo. É os judeus com tantas leis, e eles não conseguiam pelas leis serem salvos. É os judeus que apenas olhavam para uma lei, a lei dos homens, mas não olhavam para a lei de Deus. Você está aqui comigo? Então Jesus diz: eu sou a videira, e o Senhor é o lavrador. Agora, qual que é o papel do lavrador? O que o lavrador faz? O que o lavrador faz? Diga comigo: o lavrador avalia o fruto do ramo. Não somos nós que avaliamos, é o lavrador. Não sou eu que digo: esse vai para o céu, aquele não vai. É o lavrador. Por quê, irmãos? Porque o lavrador conhece cada ramo. O lavrador conhece cada pessoa. Então olha o que diz o verso 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. Preste atenção, o lavrador não tem por objetivo olhar o desempenho do ramo. O ramo cresceu 3 metros esse ano. O lavrador não tem por objetivo olhar a beleza do ramo. Esse ramo deu muitas folhas. Mas o lavrador tem o único objetivo: olhar o fruto. Porque tem gente que está olhando o desempenho e não tem fruto. Tem gente que está olhando as folhas do outro, mas não está vendo o fruto. Para você o desempenho é top, para você as folhas são boas, para o lavrador o que importa é o fruto. Ele não está olhando o desempenho, ele não está olhando o meu desempenho, ele não está olhando o nosso desempenho, ele está olhando o nosso fruto. Ele está olhando se nós estamos produzindo os frutos, sabe? E aqui eu quero falar com você que a palavra grega que aparece para cortar, que eu disse aqui, é a palavra airó, A-I-R-O, e um tracinho em cima. Essa palavra, ela está registrada em pelo menos, aparece em 3 textos do Novo Testamento. Quantos? 3 textos. Primeiro texto em Mateus 14, que vai falar sobre a multiplicação dos pães. Quando eles multiplicam os pães, Jesus multiplica os pães, a expressão que surge, recolheram. Essa palavra recolheram, ou seja, pegaram, levantaram os cestos, é a palavra airó. O segundo texto que surge lá em Lucas 23, 26 ao 36, é quando Simão carrega a cruz de Jesus, lembra? Simão chega e pega a cruz e começa a carregar a cruz. A expressão carregar a cruz, levantar, sustentar, é a mesma palavra que surge aqui nesse contexto. O outro texto que vai surgir é João capítulo 1, versículo 29, que vai falar sobre a apresentação do Messias. O próprio João apresentando Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, a expressão eis o Cordeiro de Deus que tira, também surge a mesma palavra. E o que significa essa palavra? Não é cortar literalmente, é levantar. Pastor, quem defende isso? Vários teólogos. Quem defende isso? Pastor Hernandes Dias Lopes. Por quê? E eu também entendi o conceito. Porque Deus não nos corta no momento que a gente não produz. Porque se Deus fosse nos cortar no momento que a gente não produz nada, eu não estava aqui, você não estava aqui, ninguém estaria aqui.
Deus é um Deus de misericórdia e de graça, então Ele nos dá tempo para produzir. Agora, se Ele vem e volta todo ano e vê que você não produziu, vai chegar um momento que Ele não vai levantar, vai chegar um momento que Ele vai ter que cortar. Mas enquanto isso, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, não te corta rapidamente, não me corta automaticamente, porque nos levanta. Ele não é o Deus que olha para você, e se você, como judeu, está dizendo, nós somos a videira, mas se você pisar e quebrar um princípio, já era. Jesus está dizendo, não, se você quebra um princípio, ou se você falhou, ou se você talvez não conseguiu produzir esse ano, eu vou te levantar, eu vou te sustentar, eu vou te colocar de pé, eu vou dar energia para você, eu vou te dar graça, eu vou te dar oportunidade para você frutificar. Ah, meu Deus, pega na mão de quem está ao teu lado e diga para essa pessoa, Jesus está te dando oportunidade. Ou Jesus está te levantando, Ele está te colocando de pé, porque se fosse olhar para os homens, eles já tinham cortado você, se fosse olhar para você, você mesmo já tinha se cortado, mas Jesus Ele vem cheio de graça e verdade, e Ele não pega um Pedro que negou 3 vezes, que falhou, que cortou a orelha de um homem, Ele diz, vão de novo Pedro, vão caminhar de novo, e mesmo quando Jesus morre, e volta e vai para o Pai, é assunto ao Pai, Pedro diz, chega disso, eu vou voltar a pescar, e ele volta a fazer, Jesus volta no mesmo lugar que o chamou, e chama de novo, porque a ideia de Jesus não é só cortar, a ideia de Jesus é levantar. Meu Deus, eu vim aqui para te dizer que o Espírito de Deus está levantando você de novo, para uma jornada, para um ministério, levante a tua mão, porque eu quero profetizar, porque o Espírito do Senhor está dizendo para você, ainda não acabou o plano que eu tenho na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite, eu sinto Deus levantando pessoas aqui nessa noite, eu sinto Deus estendendo o ramo aqui nessa noite, eu sinto o Senhor colocando você em um lugar para você florescer, te dando a oportunidade, dizendo, vai meu filho, gere fruto. Ele avalia o fruto, e ao avaliar o fruto, Ele vê que tem ramo sem fruto, mas Ele também identifica ramo com fruto. Versículo 2, parte B. Você está aqui comigo? Todo ramo que dá fruto, diga comigo, todo ramo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. Diga assim, cortar e podar. Todos os dois geram dor. Um gera para algo que muitas vezes não é benéfico, porque Jesus é tolerante, o Senhor é tolerante, mas chega um momento que se não dá, Ele corta e joga. Mas se você também dá fruto, Ele poda você. Porque o ramo saudável, diga comigo, o ramo saudável, ele dá fruto. Todo organismo que é saudável, ele cresce naturalmente, ele não precisa de força. Preste atenção, irmãos, isso aqui é uma profecia. Conte 10 anos, conte 10 anos, e você verá as igrejas que estão em movimentos que elas estão criando para atrair pessoas, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que sustentar. Se eu trabalho com campanha na igreja, só campanha, o povo vem por causa da campanha, e eu tenho que sustentar a campanha para o povo ficar. Tudo que Jesus faz, é Ele que sustenta. Tudo que a mão dele está lá, é Ele que vai sustentar, porque o jugo dele é suave e é leve. Se alguém está morrendo por causa da obra de Deus, é porque Ele está produzindo a sua própria obra. Nós precisamos entender isso, porque se nós estamos em Jesus, é natural dar fruto, é saudável dar fruto. Agora, a poda para o fruto é indispensável. Diga comigo, a poda para o fruto é indispensável. Diga para quem está do seu lado, se você está crescendo, você vai ser podado. É indispensável. Porque Jesus não quer que você dê só um cacho de uva.
Jesus quer que você fique cheio de fruto. Jesus quer que a sua família olhe para você e fale: tem algo diferente na vida do Igor, na vida da Dani, tem alguma coisa acontecendo. Jesus quer que as pessoas do seu trabalho olhem e falem: tem algo acontecendo ali, eu estou vendo muito fruto, muito fruto. Alguém vai olhar, deixa eu liberar uma palavra sobre essa casa. Alguém vai olhar para você e vai dizer: eu estou vendo muito fruto, mas a poda vai vir para que você dê mais frutos. Agora, fique feliz se Deus te podar, porque Deus sabe a medida certa de podar cada um de nós. Aleluia. Deus sabe aonde te poda, como poda, do jeito que poda. Deus sabe a forma de fazer com você. Deus nunca vai te dar uma medida que você não consiga suportar. Deus sempre vai te dar uma medida certa, calibrada, boa, para fazer você crescer. Você está comigo aqui? Agora, qual que é o preço do fruto? Para mim dar fruto, eu preciso ser podado. Veja bem, dar fruto significa vai ter poda. Amém? Você está entendendo? Dar fruto significa vai ter poda. Então não vem com esse negócio de nós sermos cristãos e não passarmos por luta. Você vai ser provado. Você vai ser provado o tempo todo, meu irmão. Porque Deus te faz promessa. Promessa é como passar mel na nossa boca, né? Mas nunca te fala o processo que você vai passar. Porque eu acredito que se ele virasse para José e falasse: José, vem cá, senta comigo aqui na cadeira, eu vou dizer tudo que você vai passar na sua caminhada para se tornar um governador, eu acho que ele tinha desistido. Eu acho que se ele chega para Davi e dissesse: Davi, vem cá que eu vou falar para você tudo que você vai ter que passar. Deus te faz promessa, nunca te fala o processo, mas te revela o propósito. Eu vou dizer de novo: Deus te faz promessa, nunca revela o processo, mas te mostra o propósito lá na frente. José, quando chegou naquela cadeira e viu seus irmãos, disse: agora eu sei porque que o Senhor me colocou aqui, para a preservação da vossa vida. Propósito. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Deus está podando você para te colocar em lugares onde você vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas, da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos. Levante a sua mão para receber essa palavra profética sobre a sua vida. Então, se eu estou dando fruto, eu posso esperar que a poda vai vir. É o preço. Para estar nesse altar é um preço. Para orar por alguém ser curado é um preço. Para expulsar um demônio é um preço. Para viver uma vida de santidade é um preço. É um preço, é uma poda que todo dia está sendo dada à nossa vida. E tem muitas pessoas que estão aqui e que estão dando fruto, e que Deus está podando você. Deus está consertando algumas arestas para você dar mais fruto. Então não fique triste, levante a sua cabeça, continue andando, porque Deus está dizendo: você vai frutificar mais, você vai crescer mais, você vai dar mais frutos para a glória de Deus. Porque qual que é o propósito da poda? Qual que é o propósito? Dar, diga comigo, dar mais fruto. Ou seja, o agricultor chegava lá, o lavrador chegava, ele dizia: essa videira precisa, esse ramo precisa dar mais fruto, então eu vou podar ele, para que ele dê mais fruto. Por quê? Porque o lavrador sabe o trabalho que lhe foi dado, o suor para ele fazer tudo aquilo, e aquela videira só dá aquele pouco de fruto. O que... Presta atenção, porque isso aqui, o que Jesus está querendo dizer é que Ele sabe o trabalho que Ele fez naquela cruz para você só dar pouco fruto ou não dar nada de fruto. O que Jesus está querendo dizer é que o Pai conhece o trabalho que Ele fez, a morte que Ele foi naquela cruz, como Ele se doou por nós. E Ele está dizendo: não, meu irmão, você não pode ficar sem dar nada, você não pode só dar pouco, você tem que dar muito. Então meu Pai, como lavrador, Ele sabe o preço que eu paguei para que você pudesse gerar fruto, para que você fosse o ramo que estivesse em mim. Então Ele está dizendo: meu Pai vai podar você como me podou, para que você possa dar mais fruto para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus aqui nessa noite, você pode dar um aleluia aqui nessa noite. Diga para quem está do seu lado: se não acontecer poda, sabe o que acontece? Cresce folha no ramo, e o ramo vai crescendo de folha. Preste atenção, o ramo vai crescendo folha.
Aí o que acontece? A folha tampa o fruto. Presta atenção nisso. Tampa o fruto. E o que dá vida para um fruto? O sol. Se não tem sol entrando, o fruto não vai crescer, porque o sol produz vida. Jesus certa feita olhou, caminhando, e viu uma figueira. Não é videira, mas era uma figueira que tinha folha. E ele foi atraído, porque se tem folha, automaticamente tem que ter fruto. E quando ele chegou lá, ele procurou por fruto, ele não encontrou fruto, porque só encontrou folha. Então Jesus amaldiçoou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque ela comunicou algo que ela não tinha. Ela comunicou algo que não tinha. E quando você vai estudar no original, naquele tempo, não era tempo nem de dar folha, mas dar fruto. Ela produziu folha, mas não produziu fruto. Por isso que o lavrador, ele vem e ele poda, para que ele corta, ele tira aquelas grandes folhas, para que a luz entre. E quem que é a nossa luz? É o Cristo. Ele é o sol da justiça. Ele brilha em nós. Ele que nos dá vida. É Ele que nos faz crescer. Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Sabe, Davi foi podado, José foi podado por Deus, Daniel foi podado, Esther foi podada. As folhas foram sendo tiradas, as folhas foram sendo arrancadas. Diga para quem está do seu lado: vai doer, mas por um bom motivo. Mas por um bom motivo. Jesus disse àqueles homens: vocês já foram limpos. Preste atenção, o lavrador está limpando, está podando. E Jesus mesmo disse aqui no texto, ele vai dizer aqui no verso de número 3: vocês já foram limpos pelo quê? O que que nos poda? O que que nos poda? A palavra. Aleluia. Jesus está dizendo para eles: vocês já foram podados. Vocês caminharam comigo, e todo momento vocês foram limpos pela palavra. Não pela palavra da letra que os judeus carregam, mas pela própria palavra que sou eu que caminho no meio de vós. Eu sou o verbo que encarnou, se fez carne, estou entre vós. Vocês foram limpos pela própria palavra. Vocês foram limpos pela palavra. Por quê? Porque a palavra, ela é o espelho da nossa vida. Quando eu olho para a palavra diz para mim o que eu preciso mudar. Quando eu olho para a palavra me mostra as minhas imperfeições. A palavra me limpa. Então, irmãos, por isso a importância de nós lermos a Bíblia. Por isso a importância de nós termos contato com as Escrituras. Porque Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, ele se converteu por causa de ler a Bíblia, a palavra. A palavra nos purifica, a palavra nos limpa, a palavra nos transforma, a palavra nos poda, a palavra nos melhora. Eu quero dizer que nessa noite, no culto como esse, a palavra de Deus está produzindo algo em corações aqui, porque você nunca entra num culto e sai de um culto da mesma forma, porque a palavra nunca voltará vazia, antes ela produz aquilo pelo qual ela foi enviada para fazer. Quem está entendendo o poder da palavra, levanta a sua mão e dá um glória ao nome de Jesus. Pergunta para esse irmão que está do teu lado, para ele acordar assim. Pergunta para ele: aonde você está? Você está na videira? Você está em Jesus? Se você está em Jesus, você vai dar muito fruto. Mas em segundo lugar, para a gente poder partir para caminhar, você está comigo? Passou rápido aí. Em segundo lugar, diga-se comigo, a importância de permanecer em Jesus. Porque olha o que Jesus disse. Abra comigo aí sua Bíblia.
No Evangelho de João, quero chamar o Mateus aqui. No Evangelho de João, versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Uma condicional. Diga comigo, uma condicional. Jesus disse: você só pode produzir fruto com uma única condição: se você permanecer em mim. Preste atenção, volto ao que eu falei. Tudo que nós produzimos sem a ajuda de Jesus não permanece. Se nós enchermos essa igreja com as nossas próprias mãos, não permanece. Se você juntar seguidores na sua rede social, porque você está em busca de fama, de crescimento, de ver números, não permanece. Você pode estar num palácio, ser um ótimo pregador, mas se não tiver em Jesus, não permanece. Agora você pode estar num deserto da vida, comendo mel silvestre, gafanhoto, vestir roupa que ninguém quer vestir, mas se você está em Cristo, as multidões se afluem para serem batizadas. Eu posso estar aqui, eu vou dar fruto. Eu posso sair daqui, eu vou dar fruto. Eu posso ir para Portugal, eu dou fruto. Eu posso ir para os Estados Unidos, eu dou fruto. Eu posso ir para qualquer lugar, porque sei quem eu sou e aonde estou. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você pode ir para qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar, se você estiver ligado à videira verdadeira. Não é o lugar, mas é a pessoa. A unção, preste atenção nisso. Diga comigo, a unção não cai sobre lugares, a unção cai sobre cabeças. A unção está sobre gente. Olha para quem está do seu lado. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Oh, aleluia. A unção de Deus cai sobre vidas. A unção de Deus está sobre pessoas. Jacó abre poço, eles entulham poço, abre poço, entulham poço, abre poço, entulham poço, abre poço, e Deus enche poço. Eles vão entulhar poço e a Jacó abre, porque a unção está em Jacó. Aonde ele mexe a coisa nasce, aonde ele mexe o fruto vem, aonde ele mexe Deus coloca. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Para de acreditar em macumba, para de acreditar em coisa que você fica, ai meu Deus, e agora? Acredite em Jesus, acredite na videira, coloque suas expectativas em Cristo, olhe para Ele, você está nele, nada pode te causar dano algum, porque você está na videira verdadeira, Cristo Jesus, o nosso Senhor, e dele flui vida, dele flui vida, dele flui vida, dele flui a unção, dele flui a graça e o poder do Espírito. Quem aqui está na videira verdadeira, por favor, abre a sua boca e dê um glória ao nome de Jesus Cristo. Permanecer. Diga para quem está do seu lado, permanecer. Sabe, irmãos, permanecer em Jesus é uma ordem. Não se movimente, preste atenção, não se movimente geograficamente se Jesus não te deu uma ordem. Porque preste atenção, porque isso aqui é profético. Se eu me movimentar fora da profecia, eu atraso o que Deus tem para a minha vida. É por isso que a gente está vendo gente que passa ano e entra ano, Deus está fazendo promessa, fala de promessa. Fulano há 30 anos atrás falou de promessa para a vida da pessoa, e a pessoa está lá até hoje, porque a gente não pode se movimentar fora daquilo que Cristo está falando conosco. A gente tem que permanecer. Permanecer em Jesus, não abrir mão, não desistir por causa de lutas, porque se você não permanecer em Jesus, você não gera fruto. Se nós não estamos em Jesus, nós estamos em outro lugar. Se nós não estamos firmados na palavra de Jesus, meu irmão, alguém pregou as escrituras, falou da palavra, fique com Jesus. O que Jesus está dizendo, que a palavra seja um crente bereano. Porque a profeta lá falou isso, está na Bíblia.
passa. Se não está, desconsidera. Permaneça em Cristo, permaneça na verdade. Preste atenção, mestres já têm surgido, estão pregando o que o povo quer ouvir. A profecia bíblica já está se cumprindo. A gente precisa permanecer na palavra, a gente precisa permanecer em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: toda a inverdade será destruída pela verdade. Toda a inverdade, toda mentira será subjugada pela verdade de Jesus. Um dia, quem está comendo a comida que não é a comida do Evangelho, vai sentir fome, vai correr para os lugares onde o Evangelho está sendo pregado genuinamente. Permaneça em Jesus. Jesus é a essência daquilo que você precisa. Olha o que disse o teólogo, escritor D.A. Carson: a dependência de Jesus é a chave para a nossa vida espiritual. Sem Ele, nós somos como os ramos cortados de onde? Da videira, sem vida e sem fruto. Permanecer em Jesus. Como que a gente permanece em Jesus? De Jesus está feliz? Tá? Eu te digo que não. Comprovadamente não. Biblicamente não. Porque Pedro declarou isso: para onde iremos? Ou para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode ir para farra, para bebida, porque eu fui. Você pode ir para droga, você pode ir para o cigarro, você pode ir para qualquer coisa. Nada vai te satisfazer se você não estiver ligado na videira verdadeira. Você pode ser ligado a uma filosofia, a um ensino. Você pode estar ligado a uma fé em si mesmo. Você pode projetar isso em alguma coisa. Se você não tiver em Jesus, você nunca será satisfeito. Uma frase que eu disse aqui uma vez, repito: se Cristo não é suficiente, nada mais será. Se Cristo não é suficiente, nada mais vai ser na sua vida. Ah, se eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Você consegue a casa e não é feliz. Daqui a pouco, se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Você consegue o carro, passa tempo e você vê que a felicidade já foi. Você consegue o dinheiro, o emprego, e você percebe que aquilo não é o que você precisava. Porque se Cristo não é suficiente para você, nada mais vai ser suficiente na sua vida. Nada mais. Nós temos que estar em Cristo. Cristo está em nós. Às vezes Cristo está em nós, mas nós não estamos em Cristo. Às vezes Jesus quer caminhar de mão dada com a gente, mas a gente não quer caminhar de mão dada com Ele. O apóstolo Paulo certa feita disse: Cristo em vós, Colossenses 1:27, a esperança da glória. Quem é a esperança da glória? Cristo. Quem é a esperança desse mundo, irmão? É Cristo. Em vez de nós, irmãos, ficarmos fazendo tanta movimento, irmãos, preste atenção: se o Brasil colocasse 2 milhões de crentes orando, meu irmão, nós íamos bagunçar esse Brasil. Nós precisamos, meu irmão, entender que nós estamos em Cristo. Nós temos a arma mais potente para o nosso lado, que é Cristo. Está escrito, é uma necessidade do ramo que somos nós. Cristo sem nós vive, mas nós sem Cristo não conseguimos viver. Ele é a fonte da vida. Nós não conseguimos viver sem Jesus. Você está aqui? O ramo não pode ser produtivo sem a videira. Ele não pode ser produtivo sem a videira. Sabe, Jesus, parte B, você está comigo aqui? Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Jesus está dizendo: vocês não podem produzir frutos se vocês não permanecerem em mim. Nós não podemos fazer absolutamente nada se nós não estivermos em Jesus. Permanecer em Jesus é fazer a escolha certa. O ramo é resultado da videira. O ramo é resultado da videira. Eu não produzo algo porque eu sou bom. Eu produzo porque eu estou na videira. Eu produzo porque eu estou em Jesus. Eu produzo porque eu estou em Cristo. Não é porque eu produzo por mim mesmo. Porque sem Jesus o ramo não existiria. Sem Jesus, o ramo
não existiria. Pode deixar, irmãos, as crianças brincando. Aqui é pregador velho, aqui é pregador que prega para onde não tem luz, prega com criança. Quem aqui é da época que ia para culto não tinha nem sala de criança? E quantas vezes eu dormi em banco? Preste atenção numa coisa. Quando é que a gente evolui? Quando é que a gente cresce? Quando você anda com quem está à sua frente. Então esses meninos precisam estar num ambiente profético para eles se acostumarem com a profecia. Eles precisam estar no meio dos adultos para ver o pai chorar e falar: meu Deus, o que está acontecendo com meu pai, que ele está se quebrantando? Ele não pode andar só com a criança, porque a criança ensina a linguagem da criança, e nós estamos aqui para ensinar eles o profético, para orar por eles, para declarar sobre eles. Num ambiente como esse, criança está cheia do Espírito Santo, porque eu lembro com 6 anos de idade, nas igrejas que minha mãe me levava, eu vi os milagres de Deus, eu vi o que Deus fazia, e nunca mais isso saiu da minha mente. E foi o próprio Jesus que disse: deixa vir a minhas criancinhas. Então deixa, pode ficar tranquilo. Esses meninos, só não deixa machucar, mas... Aleluia. Sem Jesus, você e eu não existiríamos. O ramo é improdutivo, e a condição para produzir muito fruto. Versículo 5 que a gente parte para encerrar. Sem eu, sim, eu sou a videira. Versículo 5. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Agora preste atenção que o Espírito diz ao meu espírito. Se nós estamos em Jesus, hein, Zema? Se nós estamos em Jesus, nós temos que produzir fruto. Aí produziu fruto, ele vem e poda, Douglas. Para o quê? Produzir mais. Agora, se a gente não produz, estando em Cristo, cai na ordem decrescente. Se a gente para de produzir, começa a sair de Cristo, começa a tirar o pé da videira, aí a gente sai de muito fruto para fruto, e daqui a pouco tem nenhum fruto. Porque lembra, não é como você começa, é como você termina. E tem gente que começou muito bem. Saul começou muito bem, terminou mal. Produziu muita coisa boa, mas terminou mal. Então nós não podemos cair numa ordem decrescente. Nós estamos aqui para crescer, para avançar de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Quando nós estamos ligados ao Senhor, deixa eu liberar uma palavra aqui. Quem tem mais de 60, pode levantar 100 assim, não fica preocupado. Aleluia, eu quero chegar até 80, 90 sapateando, dando glória a Deus. Mas eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui, porque quem está em Jesus até uma idade mais madura, se cumpre Joel 2:28, até os velhos sonharão. Aleluia! Quem está em Jesus, mesmo tendo 80 anos como Moisés, Deus o chama e diz: pode libertar o meu povo, grande será a obra sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você não está velho não, você está maduro. Diga para quem está do seu lado: você não está velho não, você está maduro. Maracujá mais envelhecida que é bom, não é não? Aleluia. Diga para quem está do seu lado: quanto mais idade me alcança, mais maduro eu vou ficar, mais caldo eu vou dar, mais unção eu vou ter, mais glória vai transbordar sobre a minha vida. Até os velhos vão sonhar, disse Joel, porque nós estamos em Jesus. Quando nós estamos em Jesus, não existe idade. Ele usa com 8, com 10, com 12, com 15, com 20, com 80. E ele pega até uma mulher, hein, com a madre cerrada, que ri quando ele diz: vai gerar um filho. Ah, que é isso, Senhor? Adiantada, que é isso? Mas ele faz gerar, porque está nele. E se é promessa dele, vai se cumprir. Aleluia! Agora o fruto é de qualidade, porque ele está ligado em Jesus. O que te tem pedido nessa noite de dar fruto? E eu encerro essa palavra dizendo para você a terceira e última. Qual que é a consequência? Diga comigo, 1, 2, 3. A consequência de não permanecer em Jesus. Existe uma consequência, versículo 6, parte A.
Quem não permanece em mim, o que acontece? É jogado fora como um ramo imprestável e seca. Sabe, Jesus está destacando a consequência aqui de nós não permanecermos nele, porque existe uma consequência. Se com Jesus está difícil, meu irmão, sem ele é impossível vencer nessa vida e vencer esta vida. Agora olha o que Deus me revelou. Eu estava orando. Qual que é o nome da nossa cidade? Qual que é o nome da nossa cidade? Qual que é, irmãos? Governador. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra. Nós governamos na dor. Meu Deus, você não pegou, olha aí. Governador, eu governo na dor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O crente que está em Jesus, mesmo doendo, ele governa na dor, na tristeza, na angústia. Ele está lá porque o Senhor está com ele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, Ele é o Senhor que nos dá força para caminhar. Qual que é a sentença de quem não permanece? Ele é jogado fora. Não há mais lugar para ele. Segundo, ele se torna imprestável. Ou seja, não há mais utilidade para ele, porque Cristo nos criou com uma única utilidade: nós darmos frutos e muito fruto. E terceiro, ele seca, porque se a gente não estiver ligado à videira, a gente perde o nosso propósito. A gente fica sem propósito. E a gente precisa estar ligado em Jesus. Ele é o motivo do nosso propósito. Agostinho, vamos encerrar. Agostinho diz, 1, 2, 3, vamos dizer juntos: aquele que não segue a Jesus não tem vida em si mesmo. Não tem vida. Quem não segue a Jesus não tem vida em si mesmo. Porque como a gente vai ter vida se nós não estamos ligados ao autor da vida? E Martinho Lutero disse isso aí, ó, o pai da reforma protestante. Olha o que ele disse. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. A separação de Cristo é a maior das tragédias, pois significa a perda da vida espiritual e da comunhão com Deus. Separou de Cristo, perdeu a comunhão, perdeu a vida. Preste atenção nisso. Sabe qual a maior tragédia da sua vida? Não é perder o emprego não, hein? A maior tragédia da sua vida não é perder aquele carro não, viu? Não é perder casa, não é perder dinheiro. A maior tragédia da minha vida e da sua vida é perder Cristo. No dia que a gente perder Cristo, a gente perdeu tudo. No dia que a gente perder a presença dEle, a gente perdeu tudo. Agora veja bem que interessante, e a gente encerra com isso aqui, Mateus. Jesus está falando de quê mesmo? Ele é a videira. Videira produz o quê? Uva. E alguns teólogos vão dizer que Jesus está aqui no momento, qual momento? Da ceia. Que dia que é hoje? A ceia. E como que produz suco de uva ou vinho? Como que produz? Tem que esmagar, tem que pisar. Quem foi moído? Quem foi esmagado? Quem é a videira que foi moída, que foi transpassada, que foi pisada pelos homens? Jesus. Ele está dizendo, alguns teólogos chegam a dizer que Jesus está no contexto da ceia, dizendo para eles, fazendo o link espiritual, dizendo: daqui a pouco eu vou ser esmagado, daqui a pouco o Pai vai me podar, daqui a pouco o Pai vai me esmagar, os homens vão me humilhar. Vocês também vão ser podados um dia. Vocês também vão ser humilhados um dia. Mas quando você é podado, é humilhado, é esmagado, sai suco. Sai suco. Oh glória. Vai produzir um bom perfume da tua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: rapaz, mas você está cheirando, você está exalando um negócio gostoso. Mas que perfume é esse? É Dolce & Gabbana? Aí você vai falar: não, meu irmão, fala um perfume bonito aí que vocês gostam. Hã? Shampoo. Fala um perfume aí, fala aí. Vão, gente. Quem usa os perfumes chiques aí? Hã? Angel?
Armani. Aí você vai falar: é Armani? É John Paul? É Dolce & Gabbana? É Angel? Não, é JC. Aí alguém vai olhar para você e vai dizer: mas parece que você ganhou na Mega Sena. Não foi você o ganhador na Mega Sena? Você está com uma cara diferente. Ah, você nem está sabendo a poda que eu estou passando. Mas quanto mais eu sou podado, mais suco sai. Aleluia! Mais azeite flui da minha vida. Quem está aqui fica de pé nessa noite. Diga: ah, meu Deus, quanto mais você está sendo podado, mais perfume está exalando da sua vida. Mais gente está chegando. Mas a unção está atraindo pessoas. Daqui a pouco você está caindo na graça de alguém. Daqui a pouco o ímpio te encontra e diz: rapaz, eu gostei de você, sabe? Por quê? Porque processo é dolorido, mas tem um resultado. Tem um resultado. Produz algo na sua vida. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que pensou em desistir de tudo. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que pensou em parar. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que assim não está sendo fácil para você não. Eu sei que para você permanecer não está sendo fácil não. Mas fica. Porque no barco pode ter tempestade, mas se Jesus estiver lá, você chega do outro lado e conta o testemunho. Agora, se você pular fora dele, e se ele não estiver lá para pegar na sua mão, você morre afogado. Com Jesus, os impossíveis podem ser possíveis. Sem Jesus, os impossíveis continuam impossíveis. Mas com ele você pode fazer tudo. Levante a tua mão, eu quero liberar uma palavra sobre essa casa. Com ele vocês vão saltar muralhas. Com ele você vai resplandecer a luz de Cristo em você. Com ele você vai subir, subir, subir. Com ele você vai voltar com seus molhos, cantando e louvando ao nome de Jesus. Se você foi chorando, sabe, as suas lágrimas serviram para regar a semente da terra. Ou tem gente aqui que está chorando, mas o Espírito está dizendo para você: as suas lágrimas estão regando as sementes que farão crescer o que Jesus vai fazer na sua vida. Aleluia. Faça uma oração dizendo: Deus, eu quero permanecer. Faça uma oração dizendo: Deus, eu quero permanecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ore agora: eu quero permanecer, Jesus. Eu sei, Senhor, que pode estar sendo difícil a poda, mas, Senhor, eu quero permanecer. Poda onde o Senhor quiser podar, mas coloca o cântico novo agora, Senhor, nos meus lábios. Me dê graça, Senhor, me fortalece, Senhor, me renova, Senhor. Que exale, Senhor, dessa vida o bom perfume de Cristo. Que saia os melhores poemas, os melhores salmos da vida dessa pessoa. Que saia os melhores cânticos desses lábios essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse o seu cálice agora. Pega o seu cálice. Pega o seu cálice. Entre você e eu, Jesus é aliança. Entre você e Deus, hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama.
Vamos fazer algo agora. Você que está com seus filhos, pessoal aqui, nossa equipe, nosso time do Kids vai entregar para os seus filhos. Mas nós vamos fazer tenta fazer uma rodinha aí. Você que está com sua família, tenta fazer uma rodinha. Você que está só você e sua esposa, fique à vontade. Mas você que está em família maior, faz uma rodinha aí, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Conversa aí. Fala do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Fala para seu filho aí, para sua criança, o que representa esse pão. Olha nos olhos dele, nos olhos dela. Fica de frente aí, você que é casado, fica de frente para o seu cônjuge, se você está perto dele. É um momento de comunhão. É um momento de comunhão. Se você está com o seu amigo, se una a ele aí. Oh, maravilha. Isso. Aproveita agora e ore com essa pessoa. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu esposo. Porque se vocês estão casados, isso é fruto de Jesus. Jesus uniu vocês. Ore pelos seus filhos. Olha o fruto aí. Agradeça a Deus pela sua família. Você que está sozinho, fica sozinho não. Você que está aí, colhe alguém para vocês ficarem juntos. Ceia, momento de comunhão. Momento de comunhão. Porque naquela noite ele foi traído, mas foi naquela noite, naquele dia, que o preço foi pago na cruz do Calvário. Então eu queria que agora você pegasse, à medida que você for terminando sua oração, pegue o seu pão aí. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que o pão representa o corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo, mas ele representa o corpo de Cristo. É uma representação. O corpo que foi moído, transpassado, pisado pelos homens, mas está aqui. Está aqui o corpo que foi dado e entregue por você, naquela cruz do Calvário. O cordeiro que estava morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão na ceia, levantou para o alto. Levanta aí seu fragmento de pão. Ensina seu filho aí, sua filha, se puder levantar o pão. Ele levantou. E toda vez que você for fazer uma refeição, faça isso. Pai, está aqui. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo ovo, pelo arroz, pelo feijão. Obrigado, Senhor, pelo mantimento. Obrigado. Dai graças ao Senhor. Então dê graças agora a Ele. E na medida que você tiver dado graças, coma desse pão agora. Coma desse pão agora. Coma desse pão agora. Semelhantemente, Jesus pegou o cálice da nova aliança. E agora eu quero que você, antes de você tomar esse cálice, compartilhe esse cálice agora com quem está do seu lado. E antes de você só compartilhar, ministre uma palavra sobre ele e sobre ela. Declare uma palavra. Palavras são sementes. Palavras são sementes que nós lançamos. Nós fomos alcançados por causa de uma palavra. Em João 17, Jesus orou por nós e disse: Pai, eu não oro só por esses aqui não, oro por aqueles que haverão de crer. Esse é a videira que foi pisada pelos homens, mas até hoje é lembrada. Por isso, esse é o cálice da nova aliança. Toda vez que você beber e comer,
você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então eu quero declarar que esse cálice agora, ao ser introduzido nos seus lábios, descer agora pelo seu corpo, que seja agora como o sangue de Jesus correndo dentro de você. Sangue significa vida. Você vai sair desse culto aqui renovado. Você vai sair daqui desse culto com vida de Deus, com a unção de Deus. Você não vai parar coisa nenhuma não. Deus está enxertando em você de novo uma unção e uma graça, uma autoridade. Famílias não serão desfeitas coisa nenhuma não. Deus vai gerar vida em famílias aqui. Não, não, não. O seu negócio não vai parar não. Deus vai enxertar sabedoria em você. Você vai avançar ainda mais para a glória de Deus. Não, você não vai mendigar pão coisa nenhuma não. Você vai avançar nesses dias de uma forma veloz e poderosa, porque Jesus está na sua vida. Não, você não vai passar fome não. O diabo é mentiroso, ele está dizendo, você vai passar fome, vai fechar. E Deus está dizendo, Deus está falando com alguém aqui. Deus está dizendo, não vai coisa nenhuma. Deus vai sustentar você, Deus vai guardar você. Então se você acredita nisso, tome esse cálice agora. Tome esse cálice aí. E quando você tomar esse cálice, vibre, glorifique, exalte o nome de Jesus.